Olá, boa noite, amigos queridos da ACBem. É uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês, conversando, sobre mais um dos temas da nossa querida doutrina espírita, que nos levam e nos possibilitam tantas reflexões tão importantes para nossas vidas. E hoje nós vamos conversar sobre um tema, de certa forma, muito abrangente e até um tema, como se diz no popular, de raiz, né? Que é o tema Por que estudar Kardec? Então, esse tema nos foi proposto e nós vamos conversar um pouco sobre essa que parece ser uma pergunta de simples resposta, né? Mas que, como todas as reflexões que a doutrina nos proporciona, também é uma pergunta que leva a reflexões e análises um pouco mais profundas. Então, para início do nosso estudo, antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos fazer a leitura de uma página de ambientação e hoje nós escolhemos o livro Ceifa de Luz, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Vamos ler o ponto intitulado Mais Alto. Se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar os que nos referenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir, segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com o Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos para o alto, para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então, após a leitura, vamos fazer uma prece para iniciarmos o nosso estudo. Senhor Jesus, mestre amigo de infinito amor e bondade, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade desse encontro bendito, onde conversaremos um pouco mais à luz dos ensinamentos que o Senhor nos ofertou quando esteve entre nós e que possamos, Senhor, buscar aprender, compreender e colocar em prática esses ensinamentos e assim nos transformando, nos melhorando para caminharmos em busca da nossa evolução. Obrigado, mestre, mais uma vez. Fica conosco e dê-nos licença para iniciar a nossa reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, eu acho que na saudação inicial, uma boa noite aos que estão entrando agora na nossa transmissão. Eu esqueci de me apresentar, o meu nome é Sidney, muitos já me conhecem, mas pode ser que tenham alguns que não. Então, meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, aqui do bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. É sempre uma alegria enorme poder falar, para os amigos queridos da ACBem, onde temos pessoas tão queridas para nós, familiares, pessoas que nós temos no coração e que em breve, se Deus quiser, nós poderemos nos encontrar presencialmente de novo, nos abraçar,
trocar aquele calor humano que todos tanto gostamos. E hoje, como eu disse há pouco, o nosso tema é: por que estudar Kardec? Essa pergunta, ela pode parecer, para nós que já nos dedicamos a estudar a doutrina espírita, ou mesmo para aquelas pessoas que estão iniciando, ou para aqueles que já estudam há muito e muito tempo, pode parecer à primeira vista uma pergunta simples, né? Mas será que ela realmente é simples? Por que estudar Kardec? Por que estudar as obras da codificação, né? Essa doutrina que Kardec tão dedicado foi a esse trabalho, com a inspiração, com as informações trazidas pelos espíritos que o ajudaram na elaboração dessa obra, à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus. Por que estudar Kardec? Por que isso é importante em nossas vidas? E também, por que o contrário, né? Por que não estudar Kardec? Né? Por que não estudar? O que isso pode, da mesma maneira, acarretar de alguma forma de dificuldades para nós, né? Ou de perdas de oportunidades? Então vamos trabalhar um pouquinho essas perguntas, porque quando nós falamos de Kardec, né, nós automaticamente nos remetemos para as 5 principais obras da codificação, sendo elas o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tantas outras obras foram escritas, né? Ainda à época de Kardec, nós temos o livro que é o Espiritismo, que foi uma obra escrita com a finalidade de ser um resumo da doutrina, mais resumida ainda do que a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. E posteriormente a Kardec, tivemos o lançamento da obra de Obras Póstumas, que foi um livro que ele não conseguiu, não chegou a lançar ainda em vida, encarnado, né? Então, quando nós pensamos em todo o conjunto da obra de Allan Kardec, nos vem, né, alguns outros questionamentos além desse central. Por que estudar Kardec? Porque se nós formos pensar de uma forma básica, é porque o estudo de toda a obra produzida por Kardec vai nos ajudar a compreender melhor quem nós somos, né? De onde viemos e para onde vamos. E todas as implicações que essas 3 perguntas trazem para nós. E aí o Espiritismo vem nos iluminando o caminho, abrindo a nossa mente para uma melhor compreensão. Mas estudar Kardec seria alguma fórmula mágica que automaticamente vai nos transformar em pessoas melhores? Será que o espírita, aquele que se dedica a estudar, de alguma forma ele vem a ser melhor do que as outras pessoas? Será que esse é o objetivo de Kardec na dedicação que teve à codificação da doutrina espírita? Vamos então conversar um pouco mais sobre isso. E aí, voltando um pouco na história, é interessante nós lembrarmos sobre as 3 revelações, né? Primeiro, nós tivemos Moisés como tendo sido a primeira revelação, com a missão, né, o objetivo de libertar o povo hebreu, também de implementar, trazer à tona a ideia do Deus único, né, do monoteísmo, apresentar os 10 mandamentos, entre outras coisas que foram possíveis a Moisés revelar na época dele. Depois tivemos Jesus como a segunda revelação. Jesus então vem trazendo um complemento, expandindo muitos horizontes do que Moisés havia feito. Então Jesus vem revelando que há um outro mundo baseado na justiça de Deus, né? Jesus vem explicar que quem cumpre os mandamentos vai receber a sua recompensa devida quando deixar a terra, né? Quando retornar ao plano superior, que a jornada aqui na Terra ela não é única e é transitória, né? E aí
Kardec, então, apresenta os princípios fundamentais, mas ele apresenta sobre justiça, sobre amor, sobre caridade, sobre fé, mas ainda nessa época, não seria conveniente a Jesus fazer as suas revelações de uma forma completa e plena, pois as pessoas da época, nós estamos falando de 2000 anos atrás, ainda não tinham a capacidade nem intelectual e nem moral de compreender com profundidade. Então Jesus fazia suas revelações, falava por parábolas, de uma forma que pudesse ser entendido por aquelas pessoas à época, mas que também ficasse para a posteridade, para ser analisado em todas as épocas da humanidade, sob a ótica de como a humanidade estiver naquele determinado momento. E aí nós vemos, muito tempo depois da vinda de Jesus, mais precisamente há 160 anos atrás, um pouquinho, né, nós vemos o Espiritismo vindo como a terceira revelação, como o Consolador prometido por Jesus. E aí ele vem, então, justamente complementar os ensinamentos do Cristo. Porque hoje, a humanidade, já tendo caminhado, né, muitos séculos depois do que o Mestre esteve entre nós, a humanidade já amadureceu, já adquiriu mais capacidades intelectuais e morais, moral nem tanto, né? Nós ainda precisamos caminhar muito, evoluímos muito intelectualmente, mas não acompanhamos no aspecto moral. Então hoje nós já estamos mais maduros para compreender. E aí a doutrina espírita vem iluminando e jogando esclarecimentos, detalhamentos sobre tudo o que Jesus nos trouxe. E é isso que nós vemos nas obras da codificação trazidas por Allan Kardec. E aí a gente já começa aqui, nesse momento, a ter uma primeira resposta para a pergunta tema do nosso estudo. Por que estudar Kardec? Para compreender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. Né? E aí, nessa resposta, a gente já tem uma amplitude enorme de conhecimentos e informações. Porque aí a vida futura deixa de ser um artigo de fé, passa a ser uma realidade comprovada e demonstrada através dos postulados da doutrina espírita, né? Esclarecendo, então, de uma forma lógica, baseada em raciocínio, a justiça de Deus nosso Pai. Então, o Espiritismo ele vem, né, na codificação de Allan Kardec e nas próprias explicações do irmão, não apenas como uma religião. Por isso, ele não é chamado de religião espírita, mas sim de doutrina espírita, porque ele une três aspectos: religião, ciência e filosofia. Ciência no que tange a explicação de todos os aspectos materiais das nossas existências, a origem de tudo o que existe, a causa, a razão, os aspectos que envolvem a comunicação entre os espíritos, entre os planos, né? A origem do espírito, o princípio material, o princípio inteligente, a formação dos mundos, os diferentes tipos de mundos que existem. Então, isso tudo, no aspecto científico, a doutrina espírita vem nos explicar e complementar o que a ciência humana ainda não consegue pelos seus próprios esforços. E no aspecto da filosofia, a doutrina espírita vem nos apresentando sobre a moralidade, sobre a ética, sobre a relação entre os seres. E no aspecto religioso, nos traz e complementa a ideia de Deus, dos espíritos, da vida após a morte, da reencarnação. Né? Então, são diferentes aspectos que nosso irmão Allan Kardec, obviamente nós sabemos que as obras da codificação foram ditadas em grande parte pelos espíritos superiores que participaram desse trabalho à época, mas o trabalho de Allan Kardec foi um trabalho primoroso e de grande dedicação, porque Kardec ele não era uma pessoa qualquer,
ele era um homem extremamente inteligente, lecionava diversas disciplinas, falava diversas línguas, foi discípulo de Pestalozzi, um grande educador, e ele, através de métodos científicos de observação, veio a enxergar naquilo que naquela época o fenômeno das mesas girantes era tido como algo fantástico, extraordinário, ele vem a enxergar alguma coisa de muito valoroso em tudo aquilo que estava acontecendo. E ele começa então a fazer um trabalho sério e, além de obter as informações vindas dos espíritos, tecendo todos os comentários e explicações frutos das suas observações. Então, tudo isso que o nosso irmão Allan Kardec trouxe para complementar e explicar, elucidar, iluminar os ensinamentos do Mestre de Jesus, tudo isso, então, nos ajuda a explicar essas que são as três grandes questões que sempre estiveram assolando a humanidade ao longo dos tempos. Quem somos, de onde vivemos e para onde vamos? Porque, com todo respeito àqueles que se dizem materialistas, se nós observarmos com a lógica, com a razão, nós veremos que as próprias características únicas que existem entre as pessoas nas suas vidas leva ao raciocínio de que não é possível de que a vida se restrinja apenas a isso que nós vivemos aqui, a esse corpo de carne, e que ao desencarnar tudo se encerra. Né? Então a lógica, complementada pelas explicações da doutrina espírita, nos leva a compreender que nós viemos de alguma coisa, de algum lugar, que hoje nós somos o resultado das experiências do passado e que amanhã nós seremos o resultado das experiências do passado somado ao que estamos fazendo no presente. E aí vai a vida, o ciclo da vida girando, né? Então, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E o impacto direto que esse entendimento leva para compreendermos o quanto as nossas ações têm influência direta sobre isso. E aí nós entendemos, então, de que nós somos pequenas partes que compõem um grande todo na obra do Criador, na obra de Deus. Pequenas partes, mas todas as pequenas partes que compõem esse todo são importantes e têm relevância. Nenhum ser que existe, criado por Deus, está à toa. Né? Até o menor ser da criação que nós possamos imaginar tem a sua função no todo. Nós vemos isso, por exemplo, no estudo da ciência, da biologia, enfim, de outras disciplinas, que quando um ser humano desencarna e o corpo de carne é sepultado, aquele corpo ele vai se decompor, né? Existe o processo da decomposição. E aquela decomposição, na verdade, faz parte de um processo muito complexo que envolve micro-organismos que estão presentes no solo e que aquele processo de decomposição vai dar origem a novos elementos e daí por diante, né? Fazendo com que, de novo, todas essas pequeninas partes sejam partes importantes na obra do Criador. Então, Kardec vem trazendo esses pontos, esclarecimentos sobre esses pontos, que até então eram tidos como verdades divinas. Né? Pós vinda de Jesus, muitos ensinamentos eram tidos como verdades divinas e irrefutáveis. Mas o Espiritismo vem nos trazendo a racionalidade, estimulando o pensamento para entender alguma coisa baseado em razão. Não é o sim porque sim ou não porque não. É sim por causa disso, disso e disso. E não por causa disso, disso e disso. E aí o nosso livre-arbítrio presente para nos permitir escolher os nossos caminhos. Então, o Espiritismo, nesse estímulo à racionalidade,
apresentando os mecanismos para entendermos, ele vem nos apresentando elementos que foram, de uma forma magistral, ordenados por Kardec nas obras da codificação, e que constituem as bases da doutrina. E a imortalidade e a reencarnação, por exemplo, trazendo a perspectiva de futuro, motivando as pessoas a pensar no futuro, mostrando que tudo o que nós fazemos tem uma causa e tem uma razão e terá uma consequência de novo. Né? A reencarnação, a imortalidade ajudam a eliminar a tristeza daqueles que partiram, né? Porque, uma vez compreendendo a doutrina, nós temos a certeza do reencontro futuro. Né? A imortalidade e a reencarnação eliminam aquela ideia que consta da crença, que nós respeitamos, obviamente, de outras linhas religiosas, mas elimina aquela ideia histórica do inferno como aquele local de sofrimento eterno. Porque, se nós entendemos Deus como um pai bom, amoroso e justo, ele não faria isso com um filho. Né? Se nós, aqui na Terra, damos uma segunda chance para os nossos filhos, por que Deus não faria isso? Né? Então, uma pessoa que leva uma vida criminosa, ele morreu, vai para o inferno e acabou, ficará lá eternamente. Então, o raciocínio nos leva a pensar de que isso não pode ser da forma como era entendido. Né? Então, se nosso filho comete uma falha, nós aplicamos a ele algum tipo de punição ou castigo que seja proporcional àquilo que ele tinha feito. Então, se nós, no auge da nossa perfeição, agimos dessa forma para os nossos filhos amados, por que Deus o faria diferente? Da mesma forma que a doutrina vem explicando melhor o conceito de céu, porque uma vida contemplativa por toda a eternidade também seria um suplício para aquele espírito para aquele ser que lá chegou. Então explica o conceito de céu como sendo o auge da escala evolutiva, onde a partir do momento em que o espírito não precisa mais evoluir para si, ele passa a se dedicar no processo de ajudar o semelhante a chegar onde ele já conseguiu, constituindo isso também um grande mérito para o espírito, além de muitas outras tarefas e atividades que os espíritos evoluídos se dedicam. Né? Então nós falamos de imortalidade, falamos de reencarnação, temos também a mediunidade, a comunicação com os desencarnados, a forma, a possibilidade concreta, através de inúmeros exemplos da comunicação dos encarnados com os desencarnados, ajudando a trazer esclarecimentos, conforto para tantos, né, através desses estudos que a doutrina espírita nos proporciona. Apresenta também a ideia real de caridade, como Jesus nos ensinou, e é por isso que Kardec dizia que fora da caridade não há salvação. Kardec nunca disse que fora do espiritismo não há salvação, ele sempre disse que fora da caridade não há salvação. E isso, na essência, era o que Jesus ensinava e que o espiritismo, de novo, vem nos elucidar. Né? Então, esses elementos que o estudo do espiritismo apresenta, né, ele vem alargar os nossos horizontes, tanto individuais como da humanidade de uma maneira geral, né, nos dando essa ideia de continuidade, possibilidade de progresso, contribuição com um mundo melhor, resgate de erros, etc, etc, etc. Né? Uma vida só, uma única vida, não teria razão de ser. Tudo seria muito limitado. Né? E isso vale para tudo na nossa vida, para tudo que acontece conosco. Não é isso? Agora, para obtermos um correto entendimento e conseguirmos esse alargamento do pensamento, é necessário estudar. Estudar. Né? Muitas pessoas acham que porque fizeram a leitura do Livro dos Espíritos uma vez, não precisam nunca mais pegar para estudar. Isso é uma grande falha. Né? Inclusive, nós temos um diálogo de Joana de Ângeles com Divaldo, onde Divaldo fala que Joana diz para Divaldo ler novamente o Livro dos Espíritos, e ele
diz que já fez aquela leitura, não sei quantas vezes, e ela diz que tem que continuar, que nunca deve parar, que se leia uma centena de vezes, mas todas as vezes que você lê, você vai encontrar ali informações novas, uma forma de ver diferente, e isso vai ajudar no nosso processo. Então, quando a gente pensa no porquê estudar Kardec, abrange todas essas questões, porque o nosso entendimento ele ainda é limitado devido à nossa atual condição evolutiva, né? E isso nos impede de compreender totalmente os desígnios de Deus, nosso Pai. Então, o que Kardec veio nos apresentar ao codificar a doutrina espírita, junto com os espíritos, foi os caminhos para nós tirarmos essas barreiras de limitação do entendimento, expandir os nossos horizontes e, assim, ter possibilidades de, em nos conhecendo melhor, trabalhar para o nosso aperfeiçoamento e nossa evolução, que são o objetivo final, né? De nada adianta nós nos dedicarmos ao estudo, estudarmos com afinco o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas e tantas outras obras. De nada adianta se nós, na nossa vida prática, não dermos mostras do nosso esforço em nos melhorar. De nada vai adiantar isso, né? Então, nós precisamos estudar e precisamos mais ainda nos transformar moralmente e colocar em prática. Porque dessa forma, nós conseguiremos compreender muito do que acontece no mundo e do que acontece conosco mesmo. São tantas situações, né, que a gente vê acontecendo conosco, que a gente vê acontecendo com o mundo, e aí nós pensamos assim, caramba, por que isso está acontecendo em tal lugar? Por que isso está acontecendo aqui no Brasil? Por que isso está acontecendo comigo? E aí, se nós pararmos para analisar sinceramente, né, sobre a luz da doutrina espírita, e aí esse sinceramente, ele não é por acaso, porque principalmente no que diz respeito a nós e aos nossos interesses, nós temos sempre a tendência de, como se diz no popular, passar um pano, né? Para limpar a nossa barra frente às responsabilidades que nós temos sobre as nossas ações. E a doutrina vem nos mostrar, Kardec vem nos mostrar, que não é assim, né? Se nós analisarmos as causas íntimas, nós encontraremos resposta para as nossas maiores aflições dentro de nós mesmos. Então, a doutrina nos ajuda a compreender, né, tudo isso que está acontecendo. E aquilo que nós não conseguimos através do nosso dessa reflexão, a doutrina também nos mostra que está sob a ótica de algo que está além da nossa compreensão nessa encarnação, mas que depois que retornarmos ao plano espiritual, possivelmente nós entenderemos, né? Como, por exemplo, em 2004, aquele tsunami fruto de um maremoto, né, que aconteceu, gerou um tsunami enorme que varreu a região da Indonésia, foram 230 mil mortos. E aí, depois, Manuel Filomeno de Miranda vem explicar no livro Transição Planetária que aquilo que aconteceu teve um objetivo de purificação daquela região, que era uma região que estava muito comprometida por aspectos relacionados a explorações de diversos tipos, sensualidade muito exacerbada, muitas coisas que aconteciam ali, e aí aquela região, muitos miasmas, um ambiente muito negativo, e aquele processo que aconteceu, que sacrificou muitas pessoas, vieram a desencarnar, né? Milhares de pessoas, para nós tem aquele olhar da tragédia, mas num âmbito maior, pensando em eternidade, aquilo foi uma etapa, um processo necessário, e todos aqueles espíritos que lá desencarnaram passaram também por provas que precisavam passar, né? E aqueles que porventura desencarnaram por estarem naquele lugar, mesmo que não tivessem uma prova diretamente a ser cumprida, mas também isso não é por acaso, e mesmo eles receberão os méritos devidos
pela resignação de passar por uma prova de algo que precisava acontecer. Então, a doutrina, o estudo, nos ajuda a compreender essas coisas, né? E aí essa compreensão vai nos ajudando nos tempos atuais, né? Então, como nós lidamos com as situações e os problemas, como nós reagimos nas adversidades da vida, né? Então, a doutrina vem nos mostrando para, por exemplo, eliminar de vez algo que vem ainda assolando muitas pessoas, que é a ideia do suicídio como solução para os problemas da vida. O Espiritismo nos mostra claramente que o suicídio, ao contrário, não resolve nada, só piora as situações, né? Como nós reagimos nas situações do dia a dia, desentendimentos, brigas de trânsito, questões em casa, no trabalho, com o filho, com o patrão, na rua, as inúmeras situações do dia a dia que vêm nos colocar à prova naquilo que são as nossas imperfeições. Como nós agimos e reagimos nessas situações? É melhor ser feliz ou ter razão? Né? Muitas vezes nós vamos para o lado do ter razão, ao invés de deixar de lado a busca do ter razão e priorizar a felicidade. Né? Então são muitas questões que nós temos que trabalhar dentro de nós. Né? Hoje nós vivemos a realidade das redes sociais, que é, ao mesmo tempo que algo tão bom que aproxima as pessoas, também é um celeiro para as pessoas expressarem opiniões sem embasamento, julgamentos, críticas as mais diversas, né? Difamações. E isso tudo a doutrina nos mostra que depois nós colheremos. Né? O estudo de Kardec nos mostra que nós colheremos sobre isso. E nós precisamos ter essa consciência. Né? E aí, o esforço na mudança do nosso proceder perante a vida vai nos ajudar muito nessa busca pela felicidade. E está ao nosso alcance. Né? Está ao nosso alcance. Muitos devem conhecer a história, se não de antes, talvez assistindo o filme do Divaldo Franco, do caso que ele passou nessa encarnação do padre que o obsidiava. Né? Por décadas, por mais de 30 anos, ele sofreu um processo de obsessão fortíssimo. E, na verdade, esse espírito que o obsidiava já fazia isso há mais de 400 anos, porque numa determinada encarnação de ambos, Divaldo veio a prejudicá-lo. E aí, esse espírito ficou, então, esse tempo todo no processo de obsessão. Mas Divaldo, do contrário, ao longo desse tempo, se transformou como pessoa. Cometeu um erro, claro, no passado, resgatou, se transformou como pessoa e vem trabalhando, mas aquele outro preferiu seguir no processo de obsessão. Né? Até que, nessa encarnação, por conta de um fato, que aí não vale a pena contar, quem não conhece a história, assiste o filme, que a gente é um filme muito belo para se assistir, esse irmão finalmente desiste desse processo obsessivo e vai seguir a sua jornada de recuperação. Então, a doutrina nos ajuda a entender. Né? E aí, nós, com o auxílio de Kardec, com o auxílio desse irmão querido que tanto fez por nós nesse trabalho da codificação, fica essa mensagem de nos melhorarmos, de buscarmos sempre nas nossas vidas elevar o pensamento a Deus para louvar, pedir e agradecer. Né? Lembrar sempre disso em todos os momentos, não só na hora de deitar, mas em todos os momentos. Elevar o pensamento a Deus, para ser grato pela vida, para louvar o nome dele, para pedir também, para agradecer principalmente. Então são muitas as situações e Kardec, tendo feito essa obra maravilhosa que ficou para nós e que ficará pela história da humanidade, ajudando a iluminar o caminho de tantos. Então, meus amigos, chegando aí ao término, à conclusão do nosso estudo, nós não temos como, né? Eu trouxe
aquela passagem sobre o homem de bem para nós citarmos, porque nas palavras do irmão, né, nas palavras de Kardec, resume bem o que a doutrina espírita possibilita para nos ajudar com o mecanismo de transformação, mas que na essência depende da nossa vontade de nos transformarmos. Quando diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, se enfim se fez aos outros tudo o que desejaria que lhe fizessem. Então essa passagem, eu entendo que em poucas palavras ela resume o objetivo do porquê estudar Kardec, né? Porque nós estudamos, compreendemos, mas precisamos, como nessas palavras, colocar em prática para de fato nos transformarmos, que é o que realmente importa para Deus, nosso Pai. Tá? Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer muito e encerrar o nosso estudo com uma frase de Chico, que eu também gosto muito, que diz assim: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, que possamos seguir na busca por essa melhoria, sendo sempre gratos, primeiramente a Deus, a nosso irmão maior Jesus, aos nossos espíritos benfeitores, a Kardec também, e a tantos que nos ajudam em todos os momentos das nossas vidas. Muito obrigado, então, pelo carinho e pela atenção de todos. Convido para realizarmos mais uma prece para concluirmos o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos do encontro de hoje, das reflexões que tivemos a oportunidade de ter. Agradecer, Senhor, a Ti, por toda a luz que derrama sobre nós, pelos Teus mensageiros da espiritualidade, que sempre nos orientam. Agradecer, Senhor, ao irmão Allan Kardec e a tantos outros que o ajudaram no processo da codificação da nossa amada doutrina espírita. E que nós possamos também, a nosso tempo, nos esforçar para ser os mensageiros do bem, do amor, da verdade e da caridade, não só através das palavras, mas principalmente através das nossas ações, porque as ações, elas transformam através dos exemplos. Então, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade. Fica conosco, hoje, agora e sempre, e dê-nos licença para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, então, mais uma vez. Fiquemos com Deus.